Ainda na página 24, a segunda pergunta. Você deve escrever: você aprendeu algo novo sobre a tradução da Bíblia? Você aprendeu algo novo sobre a tradução da Bíblia? Deixa 5 linhas em branco para você poder responder com calma. Se necessário for, ouça de novo, ouça novamente o áudio. Daremos prosseguimento agora à leitura da nossa lição. Página 25. As melhores traduções buscam equilibrar a fidelidade do texto original com a compreensão facilitada para a linguagem dos tempos modernos. Muitas pessoas estão familiarizadas com a linguagem da Bíblia João Ferreira de Almeida, mas ela contém termos em português que datam de séculos atrás. Muitas destas palavras se tornaram sem utilidade para nós atualmente. Pessoalmente, eu recomendo a Bíblia na NVI, ou seja, Nova Versão Internacional, NVI, por causa da sua fidelidade ao texto original e porque é mais fácil de compreender no português moderno. No entanto, se você tem dúvidas acerca de qual é a melhor tradução, existem, na realidade, diferentes opiniões sobre esse tema, mas se você tem dúvida, fale com o pastor da igreja, né, ou da sua igreja local, onde você congrega, ou fale com a pessoa que está discipulando você através desse material, tá bem? Então vamos ao caderno, pule 2 linhas, escreva assim: memorize. Esse é o versículo que você vai memorizar. Qual é o versículo? Você vai escrever para começar memorizando. Então, vamos treinar escrevendo. Escreva lá: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Escreveu? Então, a referência é Salmos 119, 11. Salmos 119, 11. Pule 2 linhas e escreva outro subtítulo. Escreva assim: obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Um missionário tradutor estava tentando encontrar uma palavra para o termo obediência na língua nativa na qual estava trabalhando. Obediência era uma virtude raramente praticada naquela tribo, por isso o missionário achou muito difícil encontrar a palavra certa. Mas certo dia, voltando da cidade, assobiou para o seu cachorro, que veio correndo em alta velocidade ao seu encontro. Então um nativo idoso, vendo aquilo, disse admirado na língua nativa: seu cachorro é todo ouvido. Imediatamente o missionário soube que havia encontrado a palavra para obediência. Continuando, na verdade, a palavra hebraica para obediência significa ouvir. Ouvir verdadeiramente a palavra de Deus implica em obediência, o oposto de simplesmente receber uma informação. A palavra grega para obedecer significa ouvir sob. A ideia de obediência no Novo Testamento é a de ouvir sob a influência ou autoridade de quem fala, ou seja, obedecer ao que está sendo dito. Tiago 1,22 escreveu o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes,
enganando vocês mesmos. Tiago 1:22. Eu vou fazer um pedido para você escrever esse versículo no seu caderno. Escreva assim, então: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1:22. Vamos prosseguir? Na medida em que você ler a palavra de Deus a cada dia, Ele mostrará o que Ele quer que você faça. E por causa do Espírito Santo que agora habita em você, Ele dará a você o poder para obedecer a palavra de Deus. Entenda, a Bíblia não é um livro de regras a respeito do que se pode ou não fazer. Jesus disse em Mateus 22, versículos 37 ao 40, ele disse assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, escreva no teu caderno essa referência, Mateus 22, 37 ao 40, e do lado você vai escrever um resumo dizendo assim: fala sobre os principais mandamentos. Pule 2 linhas e deixe um espaço aí para depois continuarmos. Eu vou prosseguir a leitura. Ouça. A coisa mais importante que podemos fazer é amar a Deus em primeiro lugar. Fazemos isso por meio da adoração, da oração, da leitura da palavra de Deus e da obediência a Deus. O segundo mandamento, que é o mais importante, é de amar o próximo. O nosso próximo é, em primeiro lugar, aquele que vive bem mais perto de nós. Se você é casado, então a sua esposa ou seu esposo deve ser a sua prioridade principal. Se você é uma criança, lembre-se de, após obedecer Jesus, obedecer e honrar os seus pais em primeiro lugar. Alguém disse: sucesso é ter ao seu lado as pessoas que mais o amam e respeitam. Você é uma pessoa bem-sucedida? Que legal. Então vamos em frente. Além daqueles que estão próximos de nós, Deus deseja que amemos e sirvamos aqueles que não conhecemos, o que significa compartilhar as boas notícias sobre a vida e sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus Cristo com aqueles com quem nos encontramos. Uma das últimas instruções que Jesus deu para os seus discípulos foi a instrução de compartilhar o Evangelho. Jesus disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Isso tudo está escrito lá em Mateus. Escreva isso. Mateus 28, de 18 a 20. Depois você torne a ler isso lá na sua Bíblia. As últimas palavras de Cristo para os seus discípulos são conhecidas também como a Grande Comissão. A nossa missão dada por Jesus é de fazer discípulos em todo. Então, é preciso entendermos que a nossa missão dada por Jesus é a missão de fazer discípulos em todo lugar. Um discípulo
é uma pessoa que obedece. Um discípulo é uma pessoa que segue. Um discípulo é uma pessoa que imita a Jesus. Vamos então fazer um exercício de fixação. Pule 3 linhas e escreva assim: preencher. Ok? Antes de preencher, você vai escrever algumas coisas para você não esquecer. Você vai escrever a tarefa no seu caderno, para você depois fazer com mais calma. Escreva lá: contar a alguém ou contar para alguém a respeito do que Jesus fez em sua vida. Ok? Não pense que você precisa ter um grande conhecimento sobre a Bíblia antes de falar de Jesus. Evangelizar é simplesmente compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus fez na sua vida ou está fazendo. Então, você vai agora pensar na possibilidade de contar para alguém sobre aquilo que Jesus fez e está fazendo na tua vida. Tudo bem? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pule 2 linhas e escreva a seguinte frase, a seguinte pergunta: por que as pessoas pensam que precisam ter um profundo conhecimento? Por que as pessoas pensam que precisam ter um profundo conhecimento antes de poder falar de Jesus, a outras pessoas? Ponto de interrogação. Essa é a pergunta. Agora, a tua tarefa é responder essa pergunta no seu caderno. Então, você vai responder aí: por que as pessoas pensam que precisam ter um profundo conhecimento antes de poder falar de Jesus para as outras pessoas? Nós estamos na página 27. Vamos para a página 28. O que mais impactou você nessa lição? É uma outra pergunta que eu quero que você responda. O que mais impactou você nessa lição? Tá bom? Responda aí, deixe umas 5, 6 linhas em branco para você responder. O que mais impactou? Deixe em branco essas 5 linhas e vamos ao resumo da lição. Escreva lá, resumo da lição. Bem, vamos então trabalhar com o resumo? Pulou as linhas necessárias aí para você responder o que mais te impactou nessa lição? Então vamos ao resumo. Escreva lá, resumo, logo abaixo, ponto 1. Deus inspirou aqueles que escreveram a palavra de Deus de forma que tudo o que escreveram é exatamente o que Deus queria que dissesse. Eu acho que é importante você copiar isso no teu caderno, porque ele é o resumo da lição. Então, você pode esquecer as demais coisas, mas com o resumo você não vai esquecer, vai lembrar toda a lição, tá bem? Então, escreva aí: Deus inspirou aqueles que escreveram a palavra de Deus. De forma que tudo o que escreveram é exatamente o que Deus queria que dissessem. De forma que tudo o que escreveram é exatamente o que Deus queria que dissessem. Ponto. Na mesma linha. A palavra de Deus não contém erros em sua forma original. A palavra de Deus não contém erros na sua forma original. Pula uma linha e escreva 2. Continuando,
Resumo 2. A Bíblia é uma coleção fantástica de 66 livros. Pode escrever. A Bíblia é uma coleção fantástica de 66 livros. Escritas ou escritos ao longo de 1.600 anos. Escritos ao longo de 1.600 anos. Por vários autores que viveram em diferentes culturas. Por vários autores que viveram em diferentes culturas. Pronto. Esse é o resumo da lição. Pule 2 linhas e vamos trabalhar com a prática. Escreva pratique. Escreva lá bem e sublinhe. Pratique. Estamos indo para a parte final dessa lição de número 2. Estamos na página 28 da nossa apostila. E estamos entrando na parte da prática. São sugestões práticas para você, tá bem? Seu discipulador vai querer conversar com você sobre isso. Então, a primeira sugestão, são 3. Escreva agora mesmo uma oração pedindo a Deus para ajudar você a compreender a importância da palavra de Deus na tua vida. Então, escreva essa oração. A segunda sugestão prática para você é que antes de você ler a Bíblia, que você peça para que Deus te ajude a compreendê-la. Não vá lendo a Bíblia como um livro histórico. Peça para que Deus fale ao teu coração enquanto você estiver lendo, que o Espírito Santo de Deus fale a você e te dê discernimento. Quer ver um exemplo de oração que você pode fazer? Você pode orar, por exemplo, assim, olha: Senhor, abra o meu entendimento espiritual para eu ler a Tua palavra, que eu possa descobrir a Tua vontade para mim. Amém. E a terceira prática que eu quero que você faça é ler um capítulo da Palavra de Deus diariamente. Não esqueça disso, nós já falamos sobre isso no áudio anterior. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Obrigado, Senhor, pela vitória de estarmos chegando no término dessa lição de número 2. Continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.